JE Notícias. Oferecimento: Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, em São Roque, Mairink e Iriúna. Alto Posto Alasca, 40 anos de bons serviços. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 57, em São Roque. Suco de uva da Vinícola Góes, uma delícia! Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, manhã fria em São Roque, toda a região. Estamos chegando com mais informações para você ao vivo. Vamos falar de saúde já, trazer informações importantes. Mas antes eu lembro você que também vai estar circulando o Jornal da Economia em São Roque, toda a região. Você confere aí. Um dos assuntos é a polêmica, a discussão sobre o plano diretor, mudanças que a prefeitura quer fazer. Algumas pessoas já entendem que não é interessante esse plano diretor, que precisa ser muito discutido, né? Também moradores reclamam de uma casa que está abandonada no centro de São Roque, cheia de lixo acumulado aí, e algo precisa ser feito, né, gente? Atenção, prefeitura, atenção, fiscalização. Olha a situação dessa casa, totalmente cheia de lixo, no centro da cidade de São Roque. Enfim, é mais uma matéria importante. Vamos falar de vários assuntos. Aliás, também um assunto que repercutiu hoje em toda a mídia, até mesmo nacional, é de um abalo sísmico, aí um tremor de terra no estado de São Paulo. São Roque sentiu também esse tremor de terra. Depois dessa entrevista aqui com a Juliana, a doutora Juliana, nós vamos conversar também com algumas pessoas que sentiram tremor aqui em São Roque. Então, portanto, fique ligado que vai ter muita coisa importante para você curtir aqui hoje. Mas agora vamos trazer informações sobre saúde. Bom dia, doutora Juliana Batista Alves, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem com você? Bom dia para todo mundo que está aí assistindo. É um prazer falar com você, a doutora Juliana Batista Alves, que é especialista em otorrinolaringologia. Nós temos vários assuntos importantes para tratar hoje aqui, nesse bate-papo. Vamos falar sobre lavagem nasal. Doutora, fala para a gente, qual que é a importância da lavagem nasal? Conta para a gente. Bom, para falar um pouquinho sobre a importância da lavagem nasal, acho que primeiro é importante a gente entender qual que é a função do nosso nariz, né? O nosso nariz, ele serve para a gente fazer a parte da respiração, né? E ele também faz a umidificação e a filtração do ar. Então, quando a gente respira, a gente acaba inalando, infelizmente, alguns poluentes que estão aí no ar, junto com alguns vírus, e daí o nosso nariz, ele consegue filtrar essas impurezas para que elas não entrem em outras cavidades, né? Diminuindo a infecção de doenças. A lavagem nasal, ela atua exatamente aí. A gente tem uma camada de muco e de cílios no nosso tapete do nosso nariz, que ele vai mexendo assim, como se fosse um tapete mesmo, para ajudar a filtrar. Então, a hora que você faz a lavagem nasal, você ajuda essa filtração, ajuda esse tapete a filtrar melhor as impurezas e acabar prevenindo aí algumas infecções, alguma alergia, alguma coisa aí que venha a acontecer. Perfeito, perfeito. Agora, doutora, conta pra gente, quem é que deve fazer a lavagem nasal? Olha, Carlos, todo mundo, tá? A lavagem nasal ela é recomendada desde um recém-nascido até um idoso, tá? Todo mundo pode fazer e todo mundo tem um benefício com isso. Inclusive, nos bebês, nas crianças, eles ainda não sabem assoar o nariz. Então, a lavagem nasal, ela vai atuar justamente nisso, né? A gente, quando a gente tá com um pouquinho mais de secreção, algum resfriado, a gente assoa o nariz e isso acaba melhorando. A criança não. Então, a lavagem nasal é muito importante em bebezinho e recém-nascido para justamente tirar esse excesso de produção de secreção. Ok. E conta mais detalhes, como é que funciona? Como é que deve ser feita a lavagem nasal? Olha, a lavagem nasal, ela deve ser feita sempre com soro fisiológico, tá? Não pode usar água da torneira, água do chuveiro de jeito nenhum, tá? Isso é um principal ponto. E tem diversas maneiras que ela pode ser realizada. Eu até deixei separado aqui para mostrar para vocês. A gente tem esses conta-gotas, tá? Que a gente usa muito em bebezinho.
ideal é colocar aí 1 ml em cada narina, então seria metade do conta-gotas de cada lado do nariz para fazer a lavagem do bebezinho. A gente tem também esses dispositivos em spray, né? A hora que você espirra, não sei se vai dar para ver, ele sai um sprayzinho assim de soro, tá? Que também é legal para a gente usar, dá para usar em criança um pouquinho maior, até uns 3 anos, tá? Já dá para usar, colocar um jatinho em cada narina. A gente tem também as seringas, tá? As seringas a gente puxa um pouquinho de soro e introduz na narina e joga esse soro para fazer a lavagem, tá? A seringa é importante falar que ela tem essa pontinha e às vezes ela pode machucar um pouco a cavidade nasal. Então tem algumas seringas que já vêm com esses dispositivos que você encaixa e isso diminui a chance de machucar a narina da criança e do bebezinho, tá? Principalmente. Tem também mais 2 outros tipos, tem esses soros que parecem um desodorante a latinha, que a hora que você aperta, ele sai um jato contínuo de soro, tá? Isso ajuda bem também para fazer a lavagem. E tem também as garrafinhas, que agora tá super na moda, e um monte de vídeo na internet do pessoal fazendo lavagem com a garrafinha. Essas garrafas, elas são lavagem de alto volume, né? Então, a garrafa para o adulto tem 240 ml de soro, é bastante coisa. Se a gente for comparar com esse dispositivo, ele inteiro tem 50 ml de soro, né? Então, essa daqui é uma lavagem com alto volume. E tem a garrafinha para criança também, né? Que dá para ver que é bem menorzinha, é metade do tamanho, que tem 120 ml. Então, a gente tem aí diversos dispositivos que dá para a gente usar para fazer a lavagem nasal. Perfeito, doutora. Agora conta pra gente também, há algum incômodo? É chato fazer a lavagem nasal? As pessoas querem saber também, com certeza. Ó, a lavagem é assim, vou ser sincera, no começo, quando é pequenininho, o bebezinho, é difícil fazer, é incômodo, porque a criança não tá esperando, às vezes ela até assusta, né? Mas o alívio é muito grande, então é importante dar uma insistida pra gente fazer. Eu sempre falo para meus pacientes, né? Fazer a lavagem nasal em bebê não tem que ser uma luta. Não é para você ficar segurando o bebê, amarrando, chamando 3 vizinhos para ajudar, uma briga, porque aí pode sim gerar um incômodo, tá? A gente tem o canal do ouvido, que é ligado aqui no nariz, pela tuba auditiva, que a gente chama. Então, dependendo da força da pressão que você faz do jato, pode soro fisiológico sim para o ouvido, tá? Pode gerar uma pressão, aquela sensação como se estivesse descendo a serra para ir para a praia, no avião, que meio que tampa, e pode até gerar uma otite, tá? Então, esses são os principais incômodos. Pode arder, às vezes, um pouquinho, machucar. Então, o que é mais importante? Não fazer com muita pressão, tá? É devagar, com delicadeza. Para as crianças, fazer assim, principalmente no momento do banho, fazer como se fosse uma brincadeira, que ela já tá molhada mesmo, dá a seringuinha para a criança segurar, lógico com supervisão, mas deixa ela brincar um pouquinho, ela tentar fazer, e depois você vai fazendo para isso virar uma coisa mais frequente, entrar na rotina. Perfeito. Tem até aqui uma imagem, deixa eu colocar essa imagem aqui. Pode até comentar, doutora. Tem essa criancinha aí fazendo Isso. uma lavagem nasal, né? Isso. Essa imagem tá correta, ó. A criança tá no banho, brincando ali com umas bolinhas, tá uma hora mais divertida para a criança, e tá fazendo a lavagem nasal, tá entrando de um lado do nariz e saindo do outro, né? Em criancinha, até 1 ano, já pode até usar a seringa, mas isso que é importante que eu falei, não pode fazer forte, tá? Se fizer, tem muito paciente que fala, mas tá com muita secreção, eu quero fazer bem forte, bem rápido para ver se sai. Pelo contrário, tá? Aí você vai empurrar a secreção ali para a cavidade do nariz. Então, colocou aqui no nariz, é bem devagarzinho, aos poucos, e vai saindo aqui do outro lado, tá? É importante falar também que às vezes muita gente pergunta, mas e se não sair do outro lado do nariz? Né? E se Essa pergunta eu ia fazer agora. Eu ia fazer e se agora. escorrer pelo A mesmo secreção não lado? sai do outro lado, exatamente. Isso é muito comum. Não tem problema, tá? Esses daqui de jatinho de spray que eu mostrei, esses pressurizados e mesmo a seringa, eles não vedam a narina a hora que vai fazer a lavagem nasal. Então, fica um espaço aqui entre o dispositivo e a narina. Então, pode escorrer pelo mesmo lado, não tem problema. Às vezes desce até para a garganta, acaba engolindo um pouquinho do soro. Tudo bem também, tá? Não tem problema. Agora, quando for fazer com essas garrafinhas de alto volume, aí tem que sair do outro lado, tá? Porque ela veda, a hora que ela entra aqui no nariz, ela veda toda a narina. Então, não é para sair do mesmo lado. E daí existe uma técnica, até não sei se eu estou me alongando muito, mas existe uma Não, técnica fique à vontade. correta
é a técnica correta para a gente fazer a lavagem nasal, né? Que vai ajudar a secreção a sair do outro lado e o soro também. Como que é essa técnica? Sempre colocando a pessoa em pé, né? Ou sentada, no caso da criança, inclina o corpo um pouquinho para frente, tá? Pode inclinar levemente o rosto e sempre começar na narina que tá para cima, tá? Inclinou, começa na narina que tá um pouquinho para cima, aperta aí com a boca aberta, tá? A hora que a gente abre a boca, a gente fecha essa tuba auditiva. Então, evita que vá a secreção e o soro pro ouvido, tá? Evita algumas infecções. No caso da criancinha, você fala, nossa, mas meu filho ainda não entende, eu vou pedir para ele abrir a boca, né? É difícil. Então, como que eu oriento os pacientes? Fala para ele falando, vai cantando, qualquer coisa. A hora que a gente vai mexendo a boca, acaba fechando aqui o canal. Então, isso ajuda também a vedar a tuba auditiva. Perfeito, perfeito. Dica muito importante com a doutora Juliana Alves, especialista em otorrinolaringologia, conversando conosco aqui nesta manhã de sexta-feira, dia 16. Doutora Juliana, a gente pode fazer a lavagem nasal com o nariz entupido? De repente a pessoa está com o nariz entupido, está tendo dificuldade para respirar, ela pode fazer essa lavagem? Olha, ela pode, mas aí entra uma outra questão. Às vezes o nariz está tão entupido, está tão congesto, que não tem espaço para o soro entrar. E daí tá o perigo de você acabar fazendo a lavagem nasal com força, alguma coisa assim, e o soro pro ouvido, alguma coisa do tipo. Então, se tá com dificuldade, fala, não tô conseguindo fazer a lavagem nasal, tá muito entupido o meu nariz, o que seria ideal? Procure seu otorrino, procure uma ajuda para a gente examinar esse nariz. Às vezes tem algum desvio do septo nasal, que isso impede também, né? Fica como se fosse um obstáculo. O soro vai entrar, ele tem que desviar ali para entrar no nariz. Isso fica mais difícil. Ou alguma rinite, alguma congestão nasal, que está tudo inchado ali dentro. A famosa carne esponjosa, né? Que a gente fala, que isso também acaba dificultando um pouquinho a passagem do soro aí no nariz. Perfeito. Aí desvio de septo, carne esponjosa acaba realmente dificultando, né? Que o desvio, Sim. na verdade, ele acaba fechando a respiração da pessoa também, né? Depende do grau do desvio. Tem alguns desvios que são bem leves, que a pessoa nem sabe que tem e continua a vida e tá tudo tranquilo. Tem alguns desvios que tem um grau aí mais severo, tem uns que fazem quase que um triângulo ali dentro do nariz, que isso acaba fechando, é difícil de respirar, acaba dormindo mal, tem toda essa questão. É até um outro assunto, a gente pode conversar numa próxima ocasião, que pode causar também a apneia do sono, né? É um problema muito Sim, sério, né? sim, sim, muito sério, com certeza. Doutora, fala pra gente, qual produto a pessoa deve usar para fazer a lavagem nasal? O soro fisiológico, tem algum outro produto ou só o soro mesmo? Isso, é o soro fisiológico. Para comprar ou soro fisiológico na farmácia já pronto, né? Com esses kits dessas garrafinhas, ele vem um sachêzinho, tá? Que tem das duas marcas que estão disponíveis no mercado, do Rinossoro e do Nasoar. Como que funciona esse sachê? Você vai colocar água filtrada na garrafinha, né? Sempre água filtrada, nunca água de torneira. Pode esquentar alguns segundos no micro-ondas para quebrar o gelo, isso é muito importante também, tá? Até para as crianças começarem a aceitar mais a lavagem nasal. Tudo que é gelado no nariz não é agradável, né? Incomoda. Então, esquentar um pouquinho o soro, deixar ele um pouquinho morno, e daí abre esse sachê que vem o pozinho, coloca aqui dentro da garrafinha, dá uma mexidinha e faz sua lavagem nasal, né? Mas fala, nossa, mas eu vou fazer isso todo dia, vai sair muito caro, né? O soro fisiológico, infelizmente, não é tão barato. O que dá para fazer? Uma solução caseira, soro fisiológico, tá? Soro nada mais é que uma mistura de água com sal. Então, uma colherzinha rasa de sal, uma colherzinha de chá rasa de sal, já vai fazer na água, já vai fazer a misturinha, já vai ser o soro caseiro. Eu gosto de usar também um pouquinho de bicarbonato de sódio. Coloco mais ou menos um quarto de uma colher rasa de chá de bicarbonato na mistura. Porque o bicarbonato, ele diminui um pouquinho a viscosidade da secreção, tá? Ele faz um tamponamento aí no pH, que acaba melhorando um pouquinho nessa secreção que fica presa aí no nariz. Perfeito, perfeito. Aí são dicas importantes que a doutora Juliana Alves está trazendo para a gente nesta manhã de sexta-feira, falando sobre a lavagem nasal. Aliás, quero agradecer também que a doutora Dulcilene Batista Alves, ela que é Uhum. especialista também em vacinação, né, em alergia, e está sempre conosco aí da DBA, diretora da DBA Clínica de Vacinação, aliás, onde também a doutora Juliana atende, né?
Isso, eu atendo lá toda quinta-feira. Se precisarem, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição aí de todo mundo. Doutora Juliana, para a gente encerrar aqui também, então qual que é aquela principal dica que você dá para as mães que estão assistindo a nossa reportagem, esse bate-papo, para as pessoas que têm algum problema também de dificuldade de respiração, ou, enfim, que tem aí o nariz entupido, para que possa fazer uma boa lavagem nasal? Olha, a principal dica, na verdade, é virar uma rotina, tá? Você fala, nossa, mas eu preciso fazer todo dia, não tenho nada no meu nariz. Não, então tá tudo bem, não precisa. Quem tem rinite, que é principalmente a maioria da população, né, acaba tendo uma rinite, sinusite, aí seria legal fazer todo dia para prevenir. Então a dica é usar um soro numa temperatura um pouquinho mais morna para ser um pouco mais agradável, tá? A lavagem, sempre inclinar o corpo, abrir bem a boca, tá? E fazer essa lavagem em crianças de modo que seja uma coisa divertida, tá? Não amarrar a criança, não prender, não obrigar, não forçar. Tentar introduzir isso de modo que a criança comece a se acostumar com isso, tá? E se não tá conseguindo, se veio pro ouvido, qualquer coisa mais, interrompe, não usa, não fica insistindo, tá? Daí seria legal procurar realmente a consulta ou com um alergista ou com um otorrino pra gente ver a técnica, ensinar direitinho e entender por que tá dando errado. Perfeito, doutora Juliana. Quero agradecer demais sua atenção, batendo um papo conosco, conversando, explicando também. É uma prestação de serviços, né? Orientando o nosso internauta, o telespectador, sobre a lavagem nasal. Assim como também a doutora Dulcilene sempre faz. Aliás, o pessoal da clínica está mandando um abraço para você especial aqui, ó. Parabéns, excelente live. Um abração pro pessoal da DBA, Clínica de Alergia e Vacinação, as meninas que lá trabalham, o pessoal sempre muito eficiente. Aliás, já passei por lá, hoje já deixei o Jornal da Economia para a galera, viu? Oh, ótimo, Carlos. Obrigada, gostaria de agradecer o espaço aí para todo mundo, falar que estou à disposição se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar lá no Instagram da clínica ou marcar uma consulta que será um prazer ajudá-los. Tem mais pessoas mandando mensagem, está aqui, por exemplo, a Leonete Reis, gostou bastante, adorou, né? Valeu, Leonete, obrigado pela audiência, viu? E comenta com as pessoas, divulga essa live também, tá bom? Está aqui também o Rafael, muito boa explicação. Né, Rafael? Um abração para você também. Obrigado aí pelo bate-papo conosco e por acompanhar nosso trabalho. Quem mais aqui? A Leonete, mais uma vez, mandando mensagem. Muito bem explicado. Valeu, Leonete. E também a Dulcineia. Muito boa a sua explicação. Valeu. Tem mais pessoas aqui. A Luciana Aires. Incrível as explicações da doutora Juliana. Pode mandar abraço, doutora. Muito obrigada. Não, gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que tenha dado aí para explicar um pouquinho para vocês, sanar as dúvidas. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E parabéns aí pela galera, aí pelo fã-clube da doutora Juliana também assistindo aí o nosso bate-papo. Foi muito bom falar com você. Um abração, um beijão para você, para sua mãe, a doutora Dulcilene, tá? Para toda a família acompanhando também o nosso trabalho. Saúde e sucesso. E esperamos você numa próxima ocasião também, tá bom? Para a gente falar um pouco mais de outros assuntos, até desvio de septo, enfim, outros assuntos importantes, tá bom? Sim, vamos combinar, sim, Carlos. Obrigada, foi um prazer, muito obrigada pelo espaço. Um ótimo final de semana. Você sentiu algum tremor, né, na sua região ou tá tudo tranquilo? Não senti nada, Carlos. Nada, né? Você sentiu? Então, tá bom. Eu não senti também. Aliás, não, é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho, vou fazer uma outra live logo mais, teremos aí alguns convidados que sentiram o tremor aqui em São Roque, tem convidado de Mailás, que tem também do Planalto Verde, Campininha, Sorocaba e Votorantim, muita gente sentiu também, várias cidades do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, né? A gente vai conversar já com algumas pessoas que sentiram tremor em São Roque, tá bom? Legal, não é muito comum isso pra gente, né? Vamos realmente acompanhar. Obrigado, Juliana. Um abração, bom final de semana. Carlos. Até mais. Valeu. Você também. Tchau. JE Notícias. Oferecimento. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Em São Roque, Mairink e Ibiúna. Alto Posto Alasca, 40 anos de bons serviços. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 57 em São Roque.
Suco de uva da Vinícola Góes. Uma delícia!